Eu descobri isso, que eu funcionava muito melhor partindo de coisas que já existissem, coisas que estavam ao meu redor. Eu acho que o meu raciocínio ele começa a funcionar a partir dessas coisas que já estão aqui, já estão perto. Eu criava ou crio essas associações entre esses objetos que foram feitos para outras coisas, uma mistura de objetos vindo de lugares tão diferentes e com qualidades tão diferentes, estéticas ou funcionais ou qualquer coisa assim, de valores que ele é engraçado, eles passam a ficarem misturados mesmo, né? Então, um prato que é muito chique, de uma louça muito bonita, está ao lado de uma outra coisa, talvez promocional, sem o menor valor estético. Então, essa mistura também desses objetos entre eles é uma coisa que me interessa. Esse trabalho também ele exige ter uma outra parte que é uma coisa de garimpo, de você sair na rua, procurar os objetos, que é uma parte bem interessante, né? Tem os cachorros, os elefantes, e ao mesmo tempo tem uma hora que é só a organização é por cor, é uma coisa louca assim, sem muito ordem, né? Então parece um pouco um gabinete de curiosidade, né? De interesses. Aqui é que eu estava falando que eu vou arrumando as coisas meio por espécies ou por cores e tal. Eu corto essas peças de louça com uma máquina, eu desenho assim o que eu quero, corto e vou emendando. Esse era um cavalo. Nesse caso aqui eu explorei muito essas bases, que geralmente é a parte que nunca aparece. Essa é a parte que fica encostada na mesa ou no... Isso é uma coisa que também me interessa, como você vai olhar aquele objeto e que parte você vai usar dele, talvez sem buscar uma coisa mais fácil de identificação, mais imediata. Quando eu comecei a trabalhar, eu usava televisões, geladeira, que eu usava o som deles, né? Eu botava o meu trabalho na geração 80, eram 2 televisões que eu pintei a tela e elas ficavam conversando, cada uma num canal. Nos anos 80, comercialmente, era muito difícil, era muito mais difícil de você vender obras. Nós éramos artistas jovens, vindo de um período em que o Brasil ficou praticamente fechado durante a ditadura militar. Então era uma retomada, inclusive, e uma construção de mercado, de circuito de arte, instituições e tal. Tinha assim um hiato entre uma geração e essa, tanto que essa geração foi meio uma explosão, foi meio na marra, assim, vamos fazer. Uma vez eu lamentei com um amigo, não me lembro quem, falei, pô, não consegui vender ou qualquer coisa desse sentido. Ele falou, cara, também pensa bem, o cara pega uma geladeira, uma televisão, joga fora, você pega, junta isso e quer que ele compre de novo. Aí eu falei, eu estou tentando fazer isso. Esse trabalho de louça que eu estou fazendo já há bastante tempo, ele tem uma construção lenta de objetos que você vai colando, corta, espera a cola secar. Alguns são bem grandes e realmente eles demoram para serem feitos. Tem um tempo da construção que é muito mais lento do que o seu raciocínio, as suas ideias vêm chegando. Então eu resolvi fazer uma exposição que eu ia fazer quase que um exercício de esculturas que eram coisas muito... tinha uma coisa do gesto. Esses que eu estava te falando, daquela situação do gesto. Então, esperava o gesso ficar quase seco e enfiava esse aqui dentro. Então, isso cria um certo transbordamento, né? Os outros trabalhos em louça, eles têm cor, brilho, milhões de objetos diferentes. Esse trabalho, eu gosto dele nesse sentido que ele tem uma exigência... É mais difícil dele... Ele é mais preciso, mais econômico. Você tem 2 coisas e elas vão ter que sozinhas resolver tudo, né?
Barrão, muito obrigada por ter topado o convite.